Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para conversar com os meus sextos anos e com quem quiser, é claro. Eu estou num cenário diferente, eu espero que vocês gostem. A luz de vez em quando vai mudar, tá? Estou debaixo de uma árvore. Vamos conversar sobre o formato dos balões, material do livro didático do sexto ano, páginas 84 e 85. O formato dos balões. Vamos a essa atividade, tá? Essa é uma aula mesmo, aula para o sexto ano, acompanhar, corrigir as atividades, verificar o que fez, o que não fez, se está certo, se não está, é isso aí. Essa é mais uma aula sobre histórias em quadrinhos, né? Continuando a anterior, que eu vou colocar no izinho, e que é toda para resolver exercícios, tá? Então é toda feita através de questões. Eu gosto muito desse formato. Gostei daquela aula e quero fazer muitas vezes novamente, tá? O formato dos balões. Questão 1. Leia uma tirinha produzida pelo cartunista paulista Laerte. Vou colocar aqui, tá? Não precisa anunciar não, né, gente? Eu sempre vou colocar aqui, como eu tenho feito sempre. Então, às vezes vai ficar na minha frente, às vezes vai ficar aqui do lado. É só acompanhar, tá certo? Então, olha só. Tem a tirinha, né? Essa tirinha produzida por Laerte, Gato e Gata. Pai, quantas namoradas você já teve? Bom, algumas, Messias. Eu vou pegar a calculadora. Hã, Messias? Droga, só tem 10 dígitos. Ai, ai, ai. Bom, a tirinha. Ai, ai. Bom, letra A. O que permite concluir que para o personagem Messias, o pai teve muitas namoradas? Lá no primeiro quadrinho, né? Tem assim, pai, quantas namoradas você já teve? E o pai com aquela cara de nada. Bom, algumas, Messias. Então, quando ele fala algumas, o filho já considera que foram muitas, né? Muitas namoradas. Aí no terceiro quadrinho, droga, só tem 10 dígitos, né? Considerando que tem muitas, tá? A gente percebe, né? Já que ele sai correndo para pegar a calculadora, ele fala que a calculadora só tem 10 dígitos, então provavelmente o pai teve mais que isso, né? Um número maior do que 10 dígitos. Quantos? 10 dígitos, né, minha gente? Quantas são, né? Mas enfim. Daí a gente percebe que o menino acreditou que o pai tinha, o menino gato, né? Acreditou que tem muitas namoradas. Continuando. Gostei não, mas é essa questão que nós temos aqui. Letra B. O que a reação do pai de Messias no último quadrinho sugere? O pai de Messias com o olho arregalado, né? Tá aí o quadrinho, olho arregalado. Ai, ai, ai. Então sugere que o filho está exagerando, né? Ele não teve tantas namoradas assim. Letra C. Por que o formato do último balão é diferente dos outros? Tem aí o formato dos balões. Agora chegamos ao assunto. Vocês estão vendo aí no primeiro quadrinho como é que é o balão, né? Ele tem um negocinho saindo em direção ao personagem, é uma fala. No segundo balão também, terceiro, quarto e quinto balões. Sempre o mesmo formato de fala. Existem outros tipos de balões de fala, tá? Esse foi assim, o Laerte desenhou desse jeito aí, isso representa a fala. No último balão, o pai, né, o gato pai, está pensando. Então é o balão de pensamento, tá bom? Ele é diferente dos outros. Ai, ai. O pai não falou, ele só pensou. Ai, ai, ai. Ok? Então é diferente porque é o formato de balão de pensamento. O pai não estava falando, estava pensando. Na letra D. No primeiro quadrinho da tira de Fernando Gonçalves, reproduzida no início deste capítulo, há um detalhe diferente no balão de fala das moças. O que ele indica? Lá naquele balão que era do Níquel Náusea, né? Vou colocar aqui, tá? A fala das moças é um balão que tem duas protuberâncias para fala. Significa que as duas estão falando, né? Poderia ser um só? Poderia, tá? Mas ele colocou em dois assim pra gente saber que as duas falam. Oh!
O formato dos balões nas histórias em quadrinhos, a maneira como o balão aparece, significa uma expressividade importante, já que o texto é totalmente, não tem nada de oralidade no texto, quer dizer, ele é todo desenhado e escrito, nós é que interpretamos. Então o formato dos balões, ele dá a prosódia, quer dizer, ele dá o tom da fala, a expressividade da fala, porque a nossa fala não é igual por escrito, né? A nossa fala tem prosódia, tem ritmo, tem força, às vezes, ou fraqueza, às vezes, as expressões também podem ser por pensamentos, pode ser uma fala de uma coletividade, etc. Várias coisas, tá? Tá caindo tudo aqui com o vento. Então, o formato dos balões nas histórias em quadrinhos é que colocam a expressividade. Se estamos pensando, se estamos falando, se estamos gritando, o formato dos balões, o tamanho das letras, etc. Tá, minha gente? Questão 2. Analise os quadrinhos a seguir e responda o que os balões indicam sobre a maneira como os personagens estavam falando. Muito bom essa questão, tá muito boa. Olha só o primeiro quadrinho aqui, a letra A, e a maneira como está o próprio desenho, a maneira como o personagem está desenhado, tá? Tem alguns riscos aí mostrando que tem uma expressividade nele, tem uma emotividade forte nele, e o balão, ele é todo cheio de um formato assim marcado, né? Marcado, não sei como é que eu vou dizer. Ele parece uma nuvem, mas é uma nuvem diferenciada, tá? Ai, meu Deus, o aniversário da Magali. Então, o balão ele expressa essa surpresa dele ter se lembrado que tinha esquecido do aniversário da filha, tá? Na letra B, são duas meninas, né, brincando com boneca, e aí uma delas fala para a outra: fale baixo, senão as bonecas vão ouvir. O balão é picotado, tá, gente? O balão é um balão de fala, mas é picotado, significa que está falando baixinho. Na letra C, ao contrário, tá gritando. Tanto as letras são todas grandes, mais em negrito, né? E o balão também é uma nuvem mais cheia de picos, né? Então, pontas, né? Pera aí, Meg, onde é que você quer chegar? Então a menina gritou com a outra. E na letra D, o balão tem umas florzinhas. O personagem falou pro outro: bom dia! Cheio de florzinhas. Significa que tá todo romântico, né? Gostei! É isso aí, tá, gente? O formato dos balões expressa um pouquinho da emotividade ou do tom da fala do que está escrito. Gostei. Aqui tem uma outra situação de balões que não são balões, são a voz do narrador. Tem narradores também em muitas histórias em quadrinhos, né? Então, olha só, na número 3, página 85 do nosso livro didático, tá, minha gente? Estamos aqui no livro didático, se liga na língua, página 85, sexto ano. Na HQ a seguir, a linguagem verbal não representa apenas a fala de personagens. A linguagem verbal, tá, gente? A parte escrita do balão, da história em quadrinhos. Então tem aí, olha só como é que tá o primeiro, deixa eu chegar mais pra cá. Olha só como é que tá o primeiro, né? Quadrinho. Minha infância foi como outra qualquer, cheia de aprendizados. Isso aí é a voz do narrador, tá? E aí, uma raposa, né, eu acho. E aí, no segundo quadrinho. E de mãe super protetora. E ela grita: Pili! A mãe tá gritando, né? Chega a mãe raposa com outras raposinhas lá atrás, gritando. Terceiro quadrinho. O que pensa que está fazendo? Eu tô explorando, mãe. Volta já aqui. Tá bem. Então, esse daí é a voz do narrador. Não entendi muito essa tirinha não, tá, gente? Desculpa aí, mas... É a voz do narrador, tá? Existem narradores também, muitas vezes, nas histórias em quadrinhos. Vamos ver as questões aqui. Letra A. Por que a mãe de Pili não quer que ele faça explorações? Que palavra empregada na tira revela essa característica da mãe? Lá
no terceiro quadrinho ela fala o que pensa que está fazendo, né? E também no último, volta já aqui, a mãe proíbe, a mãe não permite que ele continue lá naquele cacto. Então, essas palavras aí expressam que a mãe não quer que o Pili faça o que ele quer, ela quer que ele obedeça. Letra B. No contexto da tirinha, a mãe tem razão? Por quê? Essa pergunta é muito difícil para mim, tá? Porque eu vivo dizendo para os meus alunos e as minhas alunas, vocês sabem disso, né? Que desobedecer a mãe dá azar. Eu não gostei dessa questão porque foge um pouquinho do que eu tenho falado muito para as minhas crianças. Desobedecer a mãe dá azar. E o que a gente compreende? O Pili estava brincando num cacto. O cacto tem espinhos e machuca, né? Eu tenho muitos cactos em casa, né? Vocês sabem. E o espinho machuca, né? Então a mãe super protetora, não deixou que ele ficasse lá brincando com o cacto ou explorando o cacto, porque ele ia se machucar, né? É nesse sentido que desobedecer a mãe dá azar, como eu falo para os meus alunos de uma forma geral, se ele desobedecesse, ele ia ser machucado, ele ia sofrer lá com o cacto. E na última tirinha, né? O cacto, sai uma caveira do cacto e tem assim, como faz? O cacto perdeu a oportunidade de furar, machucar alguém. Ai, ai, minha gente. Letra C. Que recurso do segundo quadrinho permite descobrir que a mãe ficou assustada ao ver Pili ao lado do cacto? Lá no segundo quadrinho, a gente vê a cara dela, né? Que a cara dela tá... Sei lá, gente. Ela grita, ela pega de surpresa, o grito dela é de surpresa. Pili! Né? O que você está fazendo? Sai daí! Né? Tá bom, minha gente. Letra D. Quem está falando nos balões retangulares dos 2 primeiros quadrinhos? Já disse para vocês, né? É a voz do narrador, é o narrador. O narrador é ele mesmo, tá? O narrador é o Pili mais velho, lembrando de quando era criança, né? Minha infância foi como outra qualquer. Narrador em primeira pessoa, mas é o personagem, ele como personagem mais adulto, lembrando da infância, tá bom? É o narrador. Letra E. Com qual finalidade essas 2 falas foram incluídas? A finalidade, essa ideia de finalidade, eu acho estranho na literatura, né? Nos textos literários, de todas as formas, textos artísticos. Finalidade. Não é exatamente finalidade. O que representa isso, né? O que representa essa fala? Representa a voz da narração da história, do narrador. Tá, minha gente linda? É isso. As HQs podem... Aqui tem essa parte aqui, ó, que eu vou ler para vocês agora, tá bom? Vou colocar aqui na frente. As HQs podem apresentar legendas, que são textos verbais atribuídos a um narrador. Pronto, chamado legenda, tá? A fala do narrador, que eu não tinha falado isso antes. Essas legendas podem informar o tempo e o espaço em que a narrativa se passa ou oferecer informações que contextualizam as imagens. Às vezes, uma legenda dessa, que é o narrador, né, a voz do narrador, ela pode dizer assim, por exemplo, em um lugar distante, ou então, enquanto isso, na casa de fulano, enfim, várias formas de narração, né, a voz do narrador, a legenda. Para finalizar, tem alguma coisa aqui, olha, que fala do que é pós-modernidade na história em quadrinhos. Eu gosto, olha só essa história aqui, ó, essa história em quadrinhos que eu estou colocando aqui. Né, o dono do Blue está procurando por ele, né, o gato Blue. Blue, e procurando onde ele se meteu. E o Blue está fora do quadrinho, ele está em cima, está escondido, como se o quadrinho fosse o espaço da casa e o Blue está no telhado, mas esse telhado é o quadrinho, o Blue está fora do quadrinho. Então é pós-modernidade porque quebra um parâmetro, né, de que a história em quadrinho se dá dentro do quadrinho, certo? E o texto que vem aqui, eu gostei desse texto, vou colocar aqui também. Na tirinha a seguir, né, nessa tirinha que eu acabei de falar, o quadrinista brincou com a linguagem das HQs, das histórias em quadrinhos. O gatinho Blue dorme confortavelmente sobre o contorno superior do último quadrinho, enquanto seu dono o procura. Quando uma obra chama atenção para a sua própria linguagem, dizemos que ela é metalinguística. É a função metalinguística aqui, gente, tá? Então, essa brincadeira
bem de pós-modernidade. A metalinguagem é muito da pós-modernidade, né? Aqui nós temos então a metalinguagem na história em quadrinhos, a quebra de perspectiva, a quebra do modelo. E o quadrinho vai se esconder fora o gatinho vai se esconder fora do quadrinho. E aí a gente se surpreende e se encanta também. É maravilhoso isso, né? É possível? É possível. A história é obrigatória, a história em quadrinhos se dá totalmente dentro do quadrinhos? Aqui está provando que não, né? Legal, isso é pós-modernidade, tá, gente? Pós-modernidade. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, coloca nos comentários se você gostou, se você entendeu, se ficou alguma dúvida eu posso também resolver, tá bom, minha gente linda? Tchau!